Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é a professora Maria Fernanda e eu vim falar com vocês hoje um pouquinho a respeito do nosso mapa do 52, tá? Da disciplina de controle de qualidade, controle e metrologia, né? Então, a gente percebeu que vocês estão com bastante dúvidas a respeito de como fazer o gráfico, a interpretação dessa atividade. Então, vamos começar. Eu acho que é bem interessante a gente fazer a leitura do exercício para que nós possamos compreender e tentar entender como que a gente interpreta um exercício para a gente poder fazer essa atividade, tá ok? Então, o que é atividade? É uma atividade um pouco extensa, o comando, para que a gente possa meio que tentar, como eu poderia dizer, a gente poder tentar fazer uma imersão a respeito do trabalho, a respeito do que a gente faz, né, enquanto profissionais da área. Então, vamos lá. Então, começa com uma notícia, né? Teste revela que algumas barras de cereais não cumprem o que declaram nas embalagens. Então, ela fala lá, Associação de Consumidores, tá dando para ver aí? Espero que sim. A Associação de Consumidores Proteste analisou laboratorialmente 12 marcas nos sabores banana, aveia, mel e castanhas. Aquela barrinha de cereal entre uma refeição e outra pode não ser uma opção tão saudável quanto se pensa. Então, um teste feito pela Associação de Consumidores com 12 marcas constatou que 4 não estão cumprindo o que relatam nas embalagens. Sobram sódio, gorduras totais e até alguns aditivos controversos proibidos em outros países. Pelas leis brasileiras, a diferença entre o valor real e o valor declarado nos pacotes é permitida, mas não pode ultrapassar a 20%. No entanto, alguns produtos superam e muito este índice. É o caso da barrinha da Taek, que apresentou 69,4% a mais de gordura total do que foi informado no rótulo, além de o sódio ter passado em 26,8% no que diz a embalagem. Usamos 960 unidades de barra de cereal para realizar os testes em 2 laboratórios diferentes. Foram feitos exames de veracidade, microbiologia, toxinas e sensorial. Esperávamos encontrar mais fibras nos produtos, afinal, a proposta deles é ser produzido com cereais. No entanto, encontramos açúcar e gordura e 2 antioxidantes que já foram associados em diferentes estudos ao câncer. Explica a engenheira de alimentos Priscila Casagrande, que coordena o Centro de Competências de Alimentação, Saúde e Proteste. Os aditivos seriam PHA e o BHT. Em 2011, o relatório do Departamento de Saúde e Serviços Humanos do Programa Nacional de Toxicologia dos Estados Unidos apontou que o primeiro tem potencial para ser um cancerígeno e que o segundo pode causar intoxicações sistêmicas. Mais de 50 países já baniram os componentes que são liberados no Brasil nos testes que foram encontrados nas barrinhas Quaker de banana e Ritter de castanha. Bom, aqui, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a professora está contextualizando a importância de se controlar um processo, ok? Então, a gente tem que ter em mente que quando a gente está trabalhando, a gente tem controles a serem feitos. E não adianta eu fazer análise aqui e descobrir que está ruim, porque depois de feito não tem o que fazer, tá? Então, por isso que a gente controla o processo, por isso da ferramenta de controle estatístico de processos, ok? Então, dando continuidade aqui ao texto. 4 barrinhas, tá ruim de ver? Vamos ver se melhora. Deixa eu enxergar meu dedo onde tá aqui. 4 barrinhas apresentam índices de sódio acima do permitido pela legislação brasileira. Nuts tinha 30,3% a mais do elemento do que consta no rótulo, assim como a Nutri, a Trio e a Nesfit. Por serem produtos doces, os consumidores podem esquecer que também tem sódio, e às vezes, além do que declaram, disse Maria Inês Dolce, coordenadora do protesto. O açúcar aparece como o primeiro ingrediente nos rótulos de algumas barras, como a Nutri e a Trio de banana, o que indica que é o principal ingrediente utilizado. Ou seja, há mais açúcar que cereais nos produtos. O açúcar também é listado nos rótulos com os nomes de maltodextrina, extrato de malte e xarope de glicose.
A Proteste não revela onde os testes foram feitos. A associação afirma que pretende levar os resultados à Agência Nacional de Vigilância Sanitária e cobrar uma legislação mais clara sobre a classificação light de produtos alimentícios. O consumidor que tenta adotar uma alimentação mais saudável, conferindo as tabelas nutricionais, por exemplo, e acaba sendo enganado pelas informações das embalagens. Por isso, denunciamos a situação à Anvisa, explica Maria Inês. Então, aqui contextualizou, ok? Aí a gente vem para o controle de processo propriamente dito. Então, controle estatístico de processo na indústria de alimentos. Todas as indústrias de alimentos precisam de um processo produtivo eficiente e robusto, com a maior qualidade, menor custo e viabilidade. O controle estatístico de processo, que é o CEP, é a ferramenta que demonstra as variações comuns ou aleatórias na produção, apontando os desvios, possibilitando suas correções com maior agilidade, eliminando os custos e desvios. O CEP pode ser aplicado em todo o processo produtivo, visando a busca e a eliminação de erros, o que possibilita o aumento da qualidade e lucratividade da organização. O principal impacto na aplicação e controle estatístico de processos dá-se no incremento da capacidade, da garantia de qualidade, possibilitando a redução de ocorrências de não conformidades na linha de produção e de emissão de lotes de produtos fora da especificação, necessitando recolhimento por parte da indústria. Ao diminuir essas ocorrências, tem-se um aumento da produtividade, lucratividade e capacidade de manter o nível de qualidade dos produtos do segmento. O CEP é uma ferramenta, baixando aqui, o CEP é uma ferramenta que pode ser integrada aos programas de Food Safety. Ela vem agregar e confirmar importantes controles dos 7 princípios da PPCC. Então, aqui, na verdade, a professora ela só está contextualizando. Eu não vou me ater muito a isso, porque vocês têm isso no material de vocês. Mas eu gostaria de ser um pouco mais didática neste momento, por quê? Para a gente conseguir ter a dimensão do que é o controle estatístico do processo, tá? Então, o que é o controle estatístico de processo? Eu costumo sempre falar que me diga como você me mede, que eu te digo como me comporto. O CEP, ele é uma ferramenta embasada em dados estatísticos, por isso que a gente se utiliza de gráficos, tá? Então, aqui eu não vou resolver para você o mapa, tá? Mas eu quero que você compreenda a ideia de como, do porquê que nós temos que fazer isso, de como nós entendemos isso. O CEP, na verdade, ele é uma ferramenta muito robusta e tem um fundamento estatístico muito grande que a gente não vai entrar aqui. Mas eu gostaria que vocês entendessem que ele faz com que nós enxerguemos se o controle está ou não rodando de acordo com os padrões. O que isto quer dizer? Vamos lá. Se a gente pensa que um processo nós trabalhamos dentro de padrões especificados de qualidade, a gente tem que ter em mente que um padrão ele tem que ter uma referência, correto? Então, vamos definir que padrão é igual referência, certo? Então, a gente tem que entender que nós temos referências dentro dos nossos processos. Vamos trazer isso para a nossa vida real. O que é uma referência para você no real? Referência pode ser o quê? Um cabelo, um peso, uma roupa, qualquer coisa da qual nós olhamos para aquilo e queremos chegar àquilo. Nós mulheres sofremos porque queremos um peso padrão, né? Então, eu quero pesar lá 50 quilos. Então, a mulher ela acaba sofrendo com essa história, né? Então, a gente tem um padrão. Na indústria também nós temos padrões. Quando a gente trabalha com CEP, a gente tem os limites, certo? Limite superior, correto? Limite inferior. E aí ele tem um Czinho na frente que significa o quê? Que é os limites de controle. O que são esses limites? O limite superior é o limite que me diz onde é o máximo que eu posso suportar de alguma coisa, de uma temperatura, de um ingrediente. Aqui no caso do mapa, a professora ela colocou o quê? O alizarol, né? Ó, tá aqui, ó.
Após a leitura dos trechos acima, fica evidente que, para manter a qualidade e reduzir os custos e viabilidades dos processos, a importância do responsável pela elaboração das cartas de controle e interpretação dos dados estatísticos resultantes no processo. Então, ele quer que você suponha que você é o profissional, tá? Que tem conhecimentos de compreender que estes limites existem. Então, isso aqui é o máximo que eu posso chegar. E aqui é o mínimo que eu posso chegar. Mas chegar de quê, Fernanda? De temperatura, no caso aqui é o quê? É do BHT lá, né? Que ele fala aqui, o controle do teste de alizarol, que determinava, no caso de um laticínio, que ele fazia o teste de alizarol para saber se o leite estava bom ou estava ruim. Então, quando ele fazia esse teste, ele usava a instrução normativa 62 e falava sobre o teste de alizarol deve ter uma concentração mínima de 72% de volume. Em outras palavras, no mínimo 72 ml de alizarol para cada 100 ml de leite. E deve ser realizado no seu recebimento. Porque este teste, ele está dizendo da qualidade do leite. Assim como aqui, na onde a professora faz uma explanação a respeito das barrinhas de cereal, faz uma explanação a respeito do que é a ferramenta, ele tem um máximo a ser utilizado. Nem aqui o caso foi o BHT, né? Aqui a gente está falando de um laticínio, então a gente está falando de um teste de recebimento. Se você já trabalha na área, provavelmente você faz esse teste. Por exemplo, eu posso estar fazendo um teste de temperatura. Quando eu recebo um produto, eu tenho que tirar a temperatura. Se eu recebo um produto refrigerado, por exemplo, eu posso dizer, vamos dizer aqui, que eu estou recebendo um produto que é sobre refrigeração. Sobre refrigeração. Quando eu falo de produto sobre refrigeração, vamos supor que ele tem que ter 13 graus Celsius, ser mantido, tá? Eu tô só chutando exemplos, tá, gente? Todas essas temperaturas, esses padrões, a gente pega na legislação, tá? Dependendo do que você tá trabalhando. Por exemplo, um laticínio também vai ter a temperatura que ele vai receber um leite. Se você trabalha num restaurante, você vai receber os frios, a mussarela, o presunto, calabresa, qualquer coisa resfriada, ele tem uma temperatura, que vai ter uma legislação específica que vai determinar quanto que você pode tolerar. Digamos que é 13. O 13 é o ótimo, tá? Mas você determinou por alguma ferramenta que você tinha que você pode receber no máximo até 15, que você não vai sofrer nenhum dano, tá? E no mínimo também até 10 graus Celsius, tá? Porque o mínimo também tem que ter, porque, por exemplo, eu tenho um produto que é resfriado e se eu congelá-lo, vai acontecer o quê? Eu vou ter problemas de perdas organolépticas, ou seja, eu congelei uma mussarela. Quando eu congelo uma mussarela, quando eu descongelar, ela vai ter perda de água, ela vai ter perda de textura, até o processo de derretimento dela vai ser diferenciado. Então, é muito importante a gente ter esses limites. Então, o CEP nada mais é do que eu compreender que eu tenho um limite superior, um limite inferior e uma média, tá? Um limite médio. No caso aqui, de 10 e 15, eu vou estar trabalhando nessa média, tá? Então, como eu posso explicar? A média geralmente é o ideal que você tem, tá? É o que vai ser
o ponto central de ótimo, que no caso seria o 13, tá? Eu tenho que ter exatamente para cima e para baixo? Não, de repente você tem um limite superior mais baixo, entendeu? Eu tenho um limite superior que eu pudesse trabalhar aqui 14. Ou um limite inferior mais alto, trabalhar aqui 12 e aqui 16, tá? Ele não precisa ser necessariamente tão uniforme, né? Tão centralizado. Então, isso tudo vai depender. Então, o que acontece? Quando eu tenho isso, eu vou ter dados, né? Eu vou começar a preencher dados. O que é começar a preencher dados? Vamos lá, vamos dizer que a gente está falando de dias. Eu tenho o dia da semana, tenho, né, dia da semana e valor. Eu tenho recebimentos diários. Então, no dia 1, vamos lá colocar a semana inteira. 1, 2, 3, 4 e 5. Eu tenho 5 dias na semana. Então, no dia 1, eu recebi a mussarela estava com a temperatura de 10,5. Beleza. Né? Então, se eu tenho meu limite inferior, 10,5, tá dentro do meu limite inferior, correto? No dia 2, eu recebo, ela tá em 13,4. Também tá dentro, porque o meu limite superior é 15. No dia 3, eu recebo e tá em 17. Tá? Tá fora, né? Aí vai depender do seu procedimento operacional padrão, que é um assunto se você vai receber ou não. Aí, como o fornecedor entregou aqui com falha, no dia 4 ele quis ser bem perfeito e entregou com 12,9, quase 13. E no dia 5 ele entregou a 0 grau, tá? Então, o valor da temperatura em graus Celsius. Então, você tem dados lá no seu mapa, ó. Tá vendo aqui? É a mesma coisa, ó. Unidade A, unidade B. Eu tenho a amostra, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode ser dias da semana, pode ser número de carregamentos. Por exemplo, eu posso receber esses 6 carregamentos em um único dia. Pode ser uma análise de pH durante um processo. Estou fazendo suco e eu faço análise de hora em hora. Então, eu tenho hora 1, hora 2, hora 3, hora 4. Entendeu? Então, esse valor aqui é da sua amostra. Então, ele vai depender daquilo que você está trabalhando, tá? E aqui é a medida que você fez, tá ok? E aqui, o que ele tá dizendo? Ele tá falando os seus limites. A gente não determinou aqui que os nossos limites eram 15. Opa, perdão, bati aqui no suporte. Que o limite era 15 no máximo, no mínimo 10 e o seu ótimo era 13. Então, aqui, na verdade, aqui se fosse ver a média, vai dar 12,5, né? Aqui ele tá te dando a média, né, dos dois valores, que vai ser o teu limite, o teu ponto central no gráfico. De posse desses valores, a gente vai montar o gráfico, que é essa atividade, né? Então, a professora ela fala assim, ó, lembrando que foi estudado na disciplina controle de qualidade, o gráfico de controle nos permite visualizar o comportamento do processo. Elabore um gráfico do processo com a unidade A e a unidade B separadamente. Então, aqui, ó, eu tenho os dados. São os mesmos, mesma coisa, tá, gente? Ó, amostra, dia, valor, alizarol, tá? Aqui é como se fosse uma fábrica, ou uma unidade, ou uma linha. E aqui é outra. Na verdade, aqui o que ela vai fazer? Ela tá pedindo para você comparar duas unidades, né? Estabelecimento beneficiador, unidade A e B, tá? Então, unidade A, unidade B, 2 lugares para você fazer. Então, você vai fazer esse gráfico 2 vezes, tá? Então, aqui, a gente chegou à conclusão que aqui a gente tem a mesma tabelinha do seu mapa, correto? Vocês me desculpem minha letra, mas é que é bem difícil de eu conseguir enxergar no celular e desenhar, mas a minha letra é feia mesmo, eu tô dando uma desculpa. Então, tá, quando a gente faz um gráfico, a gente tem 2 eixos, o gráfico simples de carta de controle, tá? A gente tem o eixo X e o eixo Y. No eixo Y, a gente coloca o quê? A gente coloca essa coisa aqui, ó, aqui é Y.
essa coluna, que são os seus valores da sua amostra, da sua análise. E aqui a gente coloca os dias, tá? Então, aqui eu tenho dia 1, dia 2, dia 3, dia 4 e dia 5, tá? E aqui eu coloco os valores. Como eu tenho um gráfico onde ele tem limites superiores e inferiores, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar esses limites no nosso gráfico. Então, meu limite aqui é 15, meu limite superior. Aqui é 10, tá? E aqui é o meu meio, que no caso é 13, na verdade 12,5, que é o meio, tá? Vou pôr 13 porque eu falei que era o da legislação, tá? Que era um exemplo. Mas é 12,5, tá bom? Tendo isto, o que a gente tem? A gente tem aqui os limites. Vou pôr os limites em vermelho, porque ele é um limite, ele não deve ser ultrapassado, tá? Então, se você fizer isso no Excel, você vai ver que lá ele vai sozinho colocar cores. Tem aqui os limites. E eu vou pôr aqui no meio verde, porque seria o nosso ideal. Nossa média, tá? E agora, o que eu faço? Eu peguei o meu exercício, interpretei, joguei os meus dados aqui. Já tá feito isso lá, os dados já estão separados. E aqui é a mesma coisa, tá, gente? Aqui é X, aqui é Y. Aqui é X, aqui é Y, tá? Uma diquinha pra vocês aí. Eu vou fazer o quê? Eu vou colocar os pontos no meu gráfico. Ó, tô me divertindo várias coisas. Então, dia 1. Dia 1 deu 10,5, correto? Então, dia 1 aqui, ó. 10. Esse aqui é meu 10, 10,5 é mais ou menos aqui. O que eu vou fazer aqui? Tô falando que aqui é 10,5, ó. Tô fazendo igual com a minha filha. Juntou os pontos. Aqui é o ponto do dia 1, correto? No dia 2, o que deu? 13,4. Então, aqui é dia 2, eu vou subir até o 13,4. Vai ser mais ou menos aqui, né, ó. Esse aqui é 12,5, 13,4. Não precisa ser exato, tá? Se você não tiver papel milimetrado, não tem problema, não. Tô falando que é aqui. Se você tiver um papel milimetrado, você tem que ir contando até chegar no 10, contando até chegar no 12,5, contando até chegar no 15, tá bom? No dia 3 é 17. Então, no dia 3, vamos chegar lá no 17. Aqui, ó, subindo, 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 15. Vou dizer que 17 é aqui, tá, ó? Aqui. Vou juntar. No dia 14, 12,9. Bem perto disso aqui, ó, no dia 4. Dia 14, né? 4. 12,5, 12,9 aqui. Tem que ser para baixo do 13, né? Não pode passar do 13. Não faz sentido. A louca que vai fazer o gráfico errado. E dia 5 foi 0. 0 é sempre aqui, né? Quando a gente une as duas pontas do gráfico é 0. Então, dia 5 tá aqui. Beleza. Juntei os pontos. Depois que eu coloquei os meus pontos, que são os resultados das minhas análises de acordo com o dia. Conseguiram entender? Que o ponto é o resultado da minha análise no dia. Tá? Então, ó, dia 1, aqui, 10,5. Então, dia 1, 10,5. Entendeu? Então, o ponto é isso. Aí, a gente vai pegar e unir esses pontos, tá? O dia 1, o dia 2, com o dia 3, com o dia 4 e com o dia 5. E agora eu vou olhar para esse gráfico e me perguntar o que esse gráfico está me dizendo. Esse gráfico está me dizendo que em 3 dias da minha semana, as minhas entregas foram, ó, boas. Elas estão dentro dos meus limites.
Vocês conseguem enxergar isso? Ó, tá dentro do meu limite. Porém, no dias 3 e 5 estão fora dos meus limites. Então, estão fora do meu padrão. Vocês conseguem ver que isso aqui, esse gráfico, é uma carta de controle, tá? Quando você estiver lá trabalhando, você pode ter lá essa planilha feita no Excel. Se você jogar lá no Excel, na coluna A, na coluna B, selecionar isso aqui e mandar fazer um gráfico, ele vai fazer isso. E você vai conseguir enxergar se o seu processo está controlado. Esse processo aqui está controlado? Não. Não tá. Processo controlado é aquele que anda aqui dentro, tá? Vou trocar aqui de folha para tentar explicar isso para vocês. Então, processo controlado, deixa eu puxar aqui, né? Eu tenho aqui meu gráfico. Então, eu tenho aqui meu eixo Y, que são os meus valores de análise. E meu eixo X, que são os dias, o número de análise, né? Número de análise. Vamos imaginar que aqui eu tenho meu limite superior, porque sempre vai ser assim, tá? Meu limite inferior e a minha média. Então, limite superior, limite inferior e a minha média. O que é um gráfico controlado? É aquele gráfico que os pontinhos estão aqui dentro, ó. Eles fazem isso. Isso aqui é um gráfico controlado. Um processo controlado, tá? Então, tem aqui, ó. Então, esse processo, ele é controlado. Ele faz variação tanto para cima quanto para baixo na minha média, tá? Então, ele não ultrapassa os meus limites e ele tá controlado na média. Ele tá rodando na média, ele tem pontos acima, pontos abaixo. Ele é um processo que não ultrapassa o padrão estabelecido pela empresa, tá? Eu posso ter um processo controlado assim, ó. Limite superior, limite inferior, minha média. Eu posso ter isso acontecendo, ó. Esse processo, ele tá controlado, mas ele tá sempre rodando abaixo da minha média, tá? Ele tá fora? Não tá fora, mas alguma coisa eu tenho que analisar aqui. Por quê? Porque eu tô sempre trabalhando abaixo da minha média. Se é uma temperatura, por exemplo, eu tenho uma temperatura, igual a gente deu o exemplo anterior, tem uma temperatura lá de 12,5. Tô num processo de resfriamento, tá? Sorvete, eu tenho que resfriar. Eu tenho essa média. Dentro desses dois limites aqui, o meu produto vai sair satisfatório. Se ele tá abaixo da média, o que o meu processo está me falando? O meu processo está me falando que este processo está gastando mais energia, porque eu gasto mais energia para manter essa temperatura abaixo. Vocês conseguem compreender que o processo pode estar controlado, porém, ele está sendo ineficiente. Então, vocês conseguem enxergar que quando a gente olha os gráficos de uma carta de controle, eu consigo, de acordo com aquilo que eu estou avaliando da carta de controle, eu ter um resultado, uma análise, uma verificação que vai me dizer muitas informações. Então, por isso que é muito importante a gente trabalhar controle estatístico de processo, porque a gente trabalha eficiência de processo, qualidade de produto,
tá? Então, eu consigo enxergar, por exemplo, esse equipamento aqui, ó, se a gente tá falando de temperatura, eu tô forçando esse equipamento. Eu posso ter uma vida desse equipamento menor. Por quê? Porque eu tô trabalhando ele com muito mais carga do que ele precisa, tá? Então, a gente tem que ter esse tipo de visão, tá bom? Eu queria passar essa informação para vocês, eu espero que eu tenha elucidado, que vocês consigam compreender a importância da ferramenta, tá? Mas não deixem de fazer essa atividade mapa, porque ela é muito importante, tá joia? Obrigada por vocês terem assistido até aqui, que o vídeo ficou longo, mas eu acho que deu para compreender, tá ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda lá para Carol, ou se quiserem mandar para Carol, mandar para mim, pode mandar também, e eu vejo vocês na quinta-feira, tá ok? E quero ver todo mundo entregando esse mapa, bem lindo. Pode ser assim, bem lindo, olha só que gráfico lindo que eu fiz, pode ser desse jeito, faz o gráfico assim, tira uma foto e manda pra gente, tá joia? Um grande abraço, até mais, tchau!